Você acha que a anaconda é grande? Perto do que eu vou te mostrar hoje, ela não passa de uma minhoca. São crocodilos e engoliam ancestrais de elefantes no café da manhã. Monstros tão grossos que passavam da cintura de um homem adulto. Durante 15 anos, a titanoboa foi a rainha indiscutível, o T-Rex das cobras. Mas em 2024, uma descoberta na Índia mudou tudo. Um novo titã foi desenterrado e a coroa da rainha está em risco. Direto ao ponto. As 5 maiores cobras que já habitaram a Terra. Se você tem coragem de encarar esses monstros, já deixa o like agora. E se é novo aqui, se inscreve para entrar na tropa da Biologia Raiz. Vamos para a lista. Para começar nossa contagem regressiva, precisamos ajustar nosso relógio biológico para 40 milhões de anos atrás, na época do Eoceno Superior. O destino é o norte da África, especificamente o Egito. Mas apague da sua mente as pirâmides, a esfinge ou o deserto de areia infinita do Saara que você vê nos filmes. O Egito do Eoceno, na região que hoje chamamos de Depressão de Fayum, era irreconhecível. Era um complexo sistema de estuários, pântanos tropicais e manguezais densos, muito mais parecido com o delta do Mekong no Vietnã ou com a nossa Amazônia do que com um deserto. Era um paraíso verde, úmido, sufocante e extremamente perigoso. E nas águas turvas desse sistema fluvial reinava uma serpente que, desde sua descoberta em 1901 pelo paleontólogo britânico Charles Andrews, deteve o recorde de maior cobra do mundo por quase um século. O nome dela é Gigantophis garstini, a serpente gigante de Garstin. Durante décadas, tudo que tínhamos eram vértebras e um pedaço da mandíbula. Mas a ciência moderna nos permitiu reconstruir esse monstro. As estimativas mais sólidas colocam a Gigantophis com um comprimento de 10 metros. Para colocar isso em perspectiva visual, imagine uma trave de gol de futebol oficial. Agora, coloque uma trave e meia lado a lado. Esse é o comprimento dela. Ela era cerca de 20% maior e muito mais pesada que a maior anaconda já registrada cientificamente na história moderna. Mas o que torna a Gigantophis biologicamente fascinante é a sua linhagem. Ela não era uma jiboia e nem uma piton. Ela pertencia à família Madissoideia, um grupo extinto de serpentes primitivas que dominou os continentes do sul, o supercontinente Gondwana. A anatomia delas era diferente das cobras modernas. As cobras de hoje têm crânios extremamente cinéticos. Elas conseguem deslocar a mandíbula para abrir a boca em ângulos absurdos e engolir coisas muito maiores que suas cabeças. As Madissoideias, como a Gigantophis, tinham bocas menos flexíveis. A mandíbula superior era mais fixa. Isso significa que para comer presas grandes, elas não podiam depender apenas de abrir o bocão e engolir rápido. Elas precisavam matar e triturar. Elas precisavam esmagar a presa até que ela ficasse compacta e cilíndrica o suficiente para passar pela garganta. E que presas eram essas? O Egito dessa época era o lar do Moeritherium. Ele era um mamífero proboscídeo, um ancestral basal dos elefantes modernos. Mas ele não tinha tromba longa e presas gigantes. Ele se parecia fisicamente com uma mistura de hipopótamo anão com uma anta, pesando cerca de 200 quilos. A Gigantophis era o predador de topo desse ambiente. A ciência nos permite reconstruir a cena do crime. Um Moeritherium pastando plantas aquáticas na margem, sem perceber que, sob a lama e as raízes do mangue, um corpo de 10 metros estava se movendo silenciosamente. O ataque não envolvia veneno, era pura física. A cobra se enrolava, travava os anéis musculares e exercia uma pressão capaz de colapsar a caixa torácica e parar o coração da presa em segundos. Agora a biologia fica estranha e fascinante. Geralmente assumimos que cobras gigantes precisam de terra firme ou de águas rasas de pântano para suportar seu peso maciço. Mas a evolução adora desafiar regras. No número 4, temos uma serpente que decidiu conquistar o habitat mais hostil e vasto de todos, o mar aberto. Apresento a Palaeophis colossaios, o leviatã das serpentes antigas. Esta criatura viveu também durante o Eoceno, nadando nas águas do antigo mar Transsaariano, um braço de oceano chato e quente que cobria metade da África Ocidental, conectando o Atlântico ao Mediterrâneo.
O nome Colossaios não é hipérbole científica. As vértebras encontradas no Mali são tão massivas que as estimativas mais agressivas sugerem que este animal poderia ultrapassar os 10 metros e chegar aos impressionantes 12 metros de comprimento. Mas ela não se parecia com uma jiboia nadando na superfície com a cabeça para fora. A anatomia da Palaeophis era radicalmente adaptada para a vida pelágica em mar aberto. Estudos comparativos sugerem que ela tinha o corpo comprimido lateralmente. Em vez de ser redonda como um tubo, ela era achatada nas laterais, como uma fita ou como as atuais moreias e cobras marinhas do gênero Laticauda. Isso aumentava a superfície de contato com a água, transformando o corpo inteiro numa nadadeira gigante. Aqui entra um mistério fisiológico que fascina os especialistas: o metabolismo e o oxigênio. Répteis marinhos gigantes enfrentam o problema da perda de calor na água, que rouba calor do corpo muito mais rápido que o ar. Como uma cobra de 12 metros mantinha a temperatura corporal no oceano? A resposta provável é a gigantotermia. Devido ao seu volume colossal, ela conseguia reter calor metabólico de forma muito mais eficiente que um animal pequeno, permitindo que ela fosse um predador ativo e rápido, e não um animal lento e letárgico. E quem ela caçava? Ela dividia os oceanos com as primeiras baleias primitivas, os arqueocetos e grandes tubarões da linhagem dos laminorfes. Não é ficção científica imaginar batalhas navais entre uma Palaeophis de 12 metros e tubarões antigos. Diferente das cobras terrestres que matam por constrição, constringir na água aberta é difícil. A presa escorrega e o animal não tem ponto de apoio. Por isso, a Palaeophis provavelmente usava uma tática de caça similar à das cobras marinhas modernas, mas em escala industrial. Ataques rápidos para morder e segurar, usando seu corpo longo para manobrar onde tubarões e baleias não conseguiam virar, causando danos maciços por laceração. Se você tem talassofobia, o medo do mar, agradeça a extinção. Imagine estar num barco, olhar para baixo e ver uma serpente maior que um ônibus escolar, com escamas adaptadas ao sal, subindo para respirar ao lado do casco. Vamos voltar ainda mais no tempo. Vamos sair da era dos mamíferos e pular para o final do Cretáceo Superior, cerca de 70 milhões de anos atrás. O mundo ainda pertencia aos dinossauros. Tiranossauros, carnossauros e titanossauros dominavam a paisagem. Para uma cobra sobreviver e prosperar na terra de gigantes, ela precisava ser blindada e brutal. A Madsoiabai era essa sobrevivente. Seus fósseis foram encontrados espalhados pelo antigo supercontinente de Gondwana, com achados importantes na América do Sul, África e na ilha de Madagascar. As projeções a colocam na faixa de 8 a 9 metros de comprimento. Alguém pode dizer, mas ela é menor que a do mar. Calma, na biologia, tamanho não é apenas comprimento linear, é robustez e massa. A Madsoiabai ganha seu lugar no pódio pela musculatura e pela audácia ecológica. Ela não era uma cobra esguia. As vértebras da Madsoia são grossas, com processos ósseos grandes, indicando pontos de inserção muscular extremamente potentes. Ela era um tanque de guerra rastejante. E temos evidências comportamentais chocantes de sua família. Em 2010, na Índia, paleontólogos encontraram um fóssil extraordinário de uma parente próxima dela, a Sanagê indicus. O fóssil capturou um momento congelado no tempo. A cobra estava fossilizada dentro de um ninho de dinossauros saurópodes. Ela estava enrolada ao redor de um ovo quebrado, pronta para devorar o filhote de titanossauro que estava nascendo naquele exato momento, quando uma enxurrada de lama soterrou ambos. Se a parente menor fazia isso, a Madsoiabai gigante provavelmente era o terror dos berçários do Cretáceo. Imagine um filhote de titanossauro que já nasce com o tamanho de um cachorro grande e pesa seus 10 ou 15 quilos. A Madsoiabai seria capaz de emboscar esses juvenis ou até pequenos dinossauros carnívoros, como os noassáuridos. Ela representa o auge das cobras na era mesozoica. Ela provou que as serpentes não precisavam esperar os dinossauros morrerem para ficarem gigantes. Elas já estavam lá, comendo a prole dos reis pelas beiradas, operando nas sombras. Rápido! Onde você queria mais chance de sobreviver? No mar aberto, fugindo da cobra marinha, ou no ninho de dinossauros fugindo da Madsoiabai? Comenta mar ou ninho aqui embaixo. Quero ver quem é o mais corajoso ou louco do canal. Chegamos à lenda.
o animal que redefiniu o que é ser um monstro na cultura popular e na ciência. Para entender a titanoboa, você precisa entender o mundo de 60 a 58 milhões de anos atrás, o Paleoceno Médio. Logo após a extinção dos dinossauros pelo asteroide, a Terra entrou num período de aquecimento global intenso. A floresta do Cerrejón, na atual Colômbia, era a floresta tropical mais chuvosa e quente que já existiu. A temperatura média anual era de 32 a 34 graus Celsius. Para animais de sangue frio, calor externo é sinônimo de energia. A natureza abriu a porteira do gigantismo. E nas profundezas da mina de carvão de Cerrejón, a maior mina a céu aberto do mundo, cientistas do Instituto Smithsonian encontraram o monstro em 2009. Os números da titanoboa são difíceis de processar. Tamanho estimado entre 12,9 e 14,3 metros, o tamanho de um ônibus executivo longo, peso de cerca de 1.135 quilos, sim, mais de 1 tonelada de serpente. Espessura. No ponto mais largo do corpo, ela teria o diâmetro de um pneu de trator ou bateria na cintura de um homem em pé. A titanoboa era um animal da família Boidae, a mesma das jiboias e sucuris, mas numa escala anabolizada. Ela era tão pesada que a locomoção em terra firme seria energeticamente custosa e lenta. Se ela ficasse muito tempo fora da água, seus próprios órgãos poderiam sofrer com o peso da gravidade. Por isso, a ciência afirma que ela era predominantemente aquática. Ela vivia na água escura dos pântanos como uma sucuri gigante e imortal. E o que uma cobra de 1 tonelada come? Ela não comia peixinhos. O ecossistema de Cerrejón era habitado por tartarugas gigantes como a Carbonemes, do tamanho de um carro Smart, e crocodilomorfos, os dirossaurídeos, como os serrejonísucos, e o aquerontísucos, que chegavam a 6 metros. A titanoboa era a predadora desses crocodilos. A anatomia dos seus dentes e mandíbulas sugere que ela era especializada em caçar peixes gigantes e crocodilos. O ataque era uma explosão cinética. A pressão de constrição exercida pela titanoboa é estimada em 400 libras por polegada quadrada. Isso é o equivalente a ter a ponte do Brooklyn inteira estacionada em cima do seu peito. Os ossos da presa não quebravam apenas, eles eram pulverizados para facilitar a digestão. Muitos filmes mostram a titanoboa cuspindo veneno, mas isso é mito. Na biologia, quanto maior a cobra, menos ela precisa de veneno. Ela era pura força bruta. Você sabia disso ou foi enganado por Hollywood? Comenta sabia ou não sabia. Vamos ver como está o nível da tropa. Por 15 anos, desde sua descrição oficial, ela foi a campeã invicta. Parecia impossível que a biologia permitisse algo maior em terra. Até abril de 2024. A notícia veio do outro lado do mundo e parou a comunidade científica. Em abril de 2024, pesquisadores do Instituto Indiano de Tecnologia publicaram um estudo na prestigiada revista Scientific Reports. Numa mina de lignito em Panandrô, no estado de Gujarat, oeste da Índia, foram recuperadas 27 vértebras preservadas de uma serpente colossal do Eoceno Médio de 47 milhões de anos atrás. Eles a batizaram de Vasuki indicus. O nome carrega um peso mitológico tremendo. Vasuki é a serpente-rei que adorna o pescoço do deus Shiva na mitologia hindu. O contexto geológico é crucial aqui. Há 47 milhões de anos, a Índia era uma ilha-continente gigantesca. Ela já tinha se separado da África e estava flutuando sozinha pelo Oceano Índico antes de colidir com a Ásia para formar o Himalaia. Esse isolamento geográfico, somado a um clima tropical extremo, criou um laboratório evolutivo perfeito para o gigantismo. Mas como ela se compara à titanoboa? Vamos aos dados frios e à análise técnica. A Vasuki pertencia à família Matsoidae. Isso significa que a anatomia dela era fundamentalmente diferente da titanoboa. As vértebras da Vasuki são extremamente largas e robustas, com uma estrutura que sugere um corpo cilíndrico, mas muito massivo. Usando equações de regressão matemática baseadas na largura dessas vértebras, que chegam a 11 centímetros de largura apenas no osso, os cientistas estimaram o tamanho da Vasuki entre 11 metros num cenário conservador e impressionantes 15 metros no cenário máximo. Se a estimativa superior estiver correta, a Vasuki indicus é oficialmente a cobra mais longa que já existiu na face da Terra, superando a titanoboa em pelo menos 1 metro de comprimento.
Vamos analisar a luta do século em duas categorias. Primeiro, comprimento. Ponto provável para a Vazuk, podendo chegar a 15 metros. O formato do corpo das Madtsoideae tende a ser mais alongado e menos gordo proporcionalmente. Segundo, massa e peso. Ponto provável para a Titanoboa. Como um boidae, a Titanoboa tinha uma constituição mais robusta, adaptada para a vida aquática estrita. A Vazuk, embora gigante, talvez fosse ligeiramente mais leve em proporção ao comprimento, sendo uma predadora de emboscada que podia transitar entre a água e o solo firme de turfeiras. Sua coluna era rígida, indicando que ela não perseguia presas, mas sim atacava em linha reta, como um ariete. A Vazuk era uma caçadora de paciência infinita. Ela encontrava um ponto na floresta, se camuflava e esperava, dias, talvez semanas. Quando algo grande passava, talvez baleias primitivas que se aventuravam na costa ou grandes mamíferos terrestres, ela atacava com um bote devastador. Então quem é a verdadeira rainha? Se a luta for por peso de sumô, a Titanoboa provavelmente mantém o cinturão. Se a luta for por quem ocupava mais espaço no chão, a Vazuk tomou o trono em 2024. De qualquer forma, estamos falando de animais que fariam a anaconda moderna parecer uma minhoca de jardim inofensiva. A descoberta da Vazuk indicus e a confirmação da Titanoboa nos ensinam uma lição fundamental sobre a história da vida na Terra. O clima é o mestre dos monstros. Essas bestas colossais, Titanoboa, Vazuk, Paleófis, só existiram porque o termostato do planeta estava no máximo. Elas dependiam de temperaturas ambientes médias de 30 a 34 graus para manter seus metabolismos gigantes funcionando. Elas eram motores biológicos movidos a calor externo. Quando a Terra começou a esfriar drasticamente no final do Eoceno, o combustível acabou. As florestas tropicais recuaram, as calotas polares surgiram e a temperatura global caiu. Esses monstros se tornaram insustentáveis. Ficaram lentos, incapazes de digerir comida, incapazes de se mover com agilidade. A seleção natural foi impiedosa e os eliminou em favor de cobras menores e mais eficientes. Hoje, as cobras estão limitadas fisicamente aos 7 metros da anaconda e da piton reticulada. Ainda são animais magníficos, letais e que merecem nosso respeito absoluto, mas são apenas sombras dos deuses escamosos que um dia dominaram a Terra. Mas isso nos deixa com uma reflexão final inquietante. Nós estamos vivendo uma nova era de aquecimento global. Se as temperaturas continuarem subindo nos próximos séculos e milênios, será que num futuro distante, novas titanoboas voltarão a deslizar pelas florestas alegadas de um mundo superaquecido? A biologia diz que é possível, o tempo dirá. Agora a decisão final é sua. Numa luta hipotética, quem leva a melhor? No canto esquerdo, a Titanoboa, o tanque blindado de 1 tonelada. No canto direito, a Vazuk, a serpente interminável da Índia. A votação oficial está aberta. Digite time Titanoboa ou time Vazuk. Inscreva-se e ative o sininho. A pré-história é brutal e a gente se vê na próxima caçada. Até a próxima descoberta.